Daniel Tavares deixou esse comentário aqui no vídeo O que é uma venda de call? Estou querendo aprender sobre o mercado de opções, tenho uma dúvida. Se eu fizer a venda de 100 ativos a R$30 e no final do contrato o ativo está valendo 31, eu pago apenas o prejuízo ou sou obrigado a comprar as ações? Primeiro, vamos traduzir aqui algumas propriedades de uma operação com opções. Então você tem o ativo, né? A gente está falando aqui de call, porque ele deixou esse comentário no vídeo de o que é uma venda de call. Eu vou entender que você está falando sobre operação de venda de call, seja coberta ou seja descoberta, mas o que vai acontecer aqui? Se você tem um ativo, vamos supor Banco do Brasil, e o seu preço médio é R$20, tá? Então você tem ali Banco do Brasil é R$20 e vamos supor que você vendeu 100 ativos. No caso, eu vou entender que os ativos que você quis dizer aqui são as opções. Então você vendeu 100 opções de Banco do Brasil a um strike de R$30. Então esse foi o acordo que você fez com o mercado. Você escolheu o strike de R$30, o seu preço médio em Banco do Brasil é R$20. Se no final do contrato o ativo estiver valendo 31, então vamos lá, no final do contrato, ou seja, no dia do vencimento daquela opção, as ações de Banco do Brasil estiverem valendo R$31, eu pago apenas o prejuízo ou sou obrigado a comprar as ações? Primeiro, quando a gente vende call, a gente entra numa obrigação de vender as ações e não comprar ações. Se a gente quer comprar ações numa venda, a gente tem que fazer venda de put. Então vamos deixar claro a operação aqui, só para você conseguir entender. Quando a gente vende call, a gente entra numa obrigação de vender as ações que a gente tem em carteira. Nesse exemplo que seu PM é R$20, você vendeu no strike 30 e as ações estão em R$31, isso quer dizer que as suas opções elas ficaram ITM. Para você entender o que é ATM, OTM, ITM, o que é o moneyness de uma operação, eu vou deixar um cardzinho aqui para você entender a teoria por trás dessas nomenclaturas, tá ok? Mas voltando aqui, você então tem as ações do Banco do Brasil a R$20, você vendeu 100 opções a um strike de 30 e as ações do Banco do Brasil chegaram a R$31. Isso quer dizer que você vai ser exercido em R$30. Você entrou num contrato, numa obrigação de venda de ações a R$30. Então eu espero que tenha ficado clara essa parte. Quando a gente fala de venda de call, a gente está falando de vender as ações e não comprar. Se você quer comprar ações através de opções, você tem que vender put ou comprar call, tá bom? Eu espero que tenha ficado entendido. Vamos para a próxima pergunta aqui. Mas antes da gente continuar, vem aqui no primeiro comentário fixado, onde eu deixo alguns links para você se aprofundar mais nos seus estudos. Eu deixo aqui a indicação do e-book que eu escrevi e de livros que eu indico para você estudar opções. Dá uma olhadinha lá depois desse vídeo. A outra pergunta é do Davi Mendes. Ele deixou esse comentário aqui em venda de call na prática, operando opções de BB Seguridade. Vídeo top, só uma dúvida. Eu posso vender uma call de uma ação que esteja em outra corretora? Desde já agradeço pela atenção. Então vamos supor que eu trabalhe com duas corretoras. Eu tenho a corretora A e a corretora B. Na A eu tenho ações de Itaú, certo? Então eu tenho lá um lote sem ações do Itaú. Na corretora B é onde eu opero opções. Se eu vender opções na corretora B, essas opções forem para exercício, o que vai acontecer? As corretoras elas não enxergam as ações que você tem numa corretora ou na outra corretora. No caso do Davi aqui, muito provavelmente, se ele levar a operação até o exercício, a corretora B vai comprar ações a mercado para entregar num exercício de call. Isso quer dizer que se você vender as opções na corretora B, onde você não possui os ativos, a corretora vai entender que você está fazendo uma venda a descoberto, e se aquilo for para exercício, ela vai comprar ações a mercado para poder entregar no seu vencimento de opções. Então, se você quer estar coberto pela operação, concentre as ações e as operações com opções dentro da mesma corretora. Você vender 100 opções em cima de 100 ações na mesma corretora,
automaticamente a sua corretora já vai entender que você está fazendo uma operação coberto e não a descoberto. Então assim, você pode, nada impede, muito provavelmente se você tiver garantia na corretora B, você vai conseguir fazer a venda de call normalmente, porém não vai ser uma operação coberta, você vai estar operando a descoberto. Essa pergunta do Valber é muito interessante. Eu fiz um vídeo recentemente sobre exercício de opções na prática, onde eu gravei ali no aftermarket o que acontece com as operações quando elas vão para o vencimento, quando elas estão ATM, OTM ou ATM, ou seja, quando elas estão dentro do dinheiro ou quando elas não estão no dinheiro. O que acontece com as opções no dia do exercício? O Valber deixou o seguinte comentário: amigo, no caso de uma trava de alta com put, poderia exercer a ponta comprada para não ficar com o papel? Ele montou uma trava de alta com put. Para quem não sabe, a trava de alta com put, ela funciona com duas pernas de opções. Primeiro a gente vende uma put e aqui a gente tá o mais ATM dentro da operação. Porém, para falar que é uma trava, a gente precisa limitar o nosso prejuízo. Então, como proteção para essa operação de venda de put, a gente compra opções de put. Então a gente fica com uma ponta vendida mais perto do dinheiro e uma ponta comprada mais longe do dinheiro. Aí o que ele está perguntando aqui, que é o que eu entendi: se ele for exercido na venda de put, ele pode exercer a ponta comprada para ele não ficar comprado em ações? E a minha resposta para ele foi o seguinte: quando você monta uma trava de alta com put, a ponta comprada, ela é o seu prejuízo máximo. Então, se der exercício apenas na ponta vendida, isso quer dizer que você não atingiu o seu prejuízo máximo. Você teve um prejuízo ali intermediário nessa operação. Então, não faz sentido você exercer a ponta comprada. O que você pode fazer no aftermarket é a execução da venda da put. Vai comprar ações. Só que ao invés de você pedir o exercício da ponta comprada, logo em seguida você lança uma ordem a mercado para vender aquelas ações que você adquiriu. Assim, o seu prejuízo intermediário é o que vai acontecer e não o seu prejuízo máximo. Quando a gente faz uma trava de alta com put, a ponta comprada é o nosso prejuízo máximo. Então, se a ponta vendida der exercício e a ponta comprada também der exercício, quer dizer que você atingiu o seu prejuízo máximo. Se apenas a ponta vendida der exercício, quer dizer que você não atingiu o seu prejuízo máximo. Aí no aftermarket, basta você vender as ações. Na sua corretora, ela só vai liquidar a diferença ali, que seria um prejuízo intermediário dentro daquela operação. E para a gente encerrar, a Ana Gonçalves deixou essa seguinte pergunta: quando vendemos call put, podemos encerrar as operações em qualquer dia antes do vencimento? Até mesmo no dia seguinte? Sim, pessoal, é preciso separar algumas coisas quando a gente opera opções. Eu sei que no começo pode parecer muita coisa, é igual dirigir carro. Tem embreagem, tem freio, tem acelerador, tem câmbio, tem o volante, tem os espelhos, tem o retrovisor, tem tudo. É muitas pecinhas e você precisa juntar todas elas para fazer a sua operação. Mas depois que você vai treinando e fazendo, e estudando e operando na prática, você vai ver quão simples é. Então as opções, elas têm dois momentos. Primeiro você entra na operação, aí você pode encerrar ela a qualquer momento. Esse é o primeiro momento. E o segundo ponto da operação é você levar até o exercício. Então você pode encerrar antes, recomprando ou vendendo uma opção que você comprou ou vendeu, ou levar até o exercício, caso você queira também. Então existem momentos distintos da vida de uma operação. Então sim, se você vender uma put hoje, vender uma call hoje, se você quiser recomprar ela hoje, você pode. Se você quiser recomprar amanhã, você pode. Até um dia anterior ao vencimento, você pode comprar e vender ela quantas vezes você quiser. Então quando você entra numa operação, você não precisa esperar até o vencimento para recomprar ou para levar a exercício. É como um ativo. Pensem que as opções, elas também são ativos. Elas são derivativos de ações, mas elas são ativos que têm vida própria, que você pode comercializar elas a qualquer momento. Você pode negociá-las no mercado a qualquer momento. O que acontece às vezes é que dependendo da opção que você operar ou do momento que estiver aquela opção com relação ao preço,
não vai ter liquidez no mercado para você comprar ou vender. E se você quer saber o que acontece com as opções no dia do vencimento das opções, eu vou deixar esse vídeo aqui, onde eu gravei para vocês no aftermarket, como que funciona a operação com opções no dia do vencimento, lá na prática ainda. Dá uma olhada aí.